Deus abençoe a todos, você que está aí agora, chegando aqui no nosso Vivendo e Aprendendo, pastora Neide Camilo, e aqui nós temos a nossa querida pastora Valéria, é a entrevistada de hoje, que maravilha! Você que está aí, aproveita desde já vai dando o seu like aí e também compartilha esse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe, então vamos lá, começando já a nossa entrevista. Antes, vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, abençoa nossas vidas, Senhor. Abençoa agora, meu Pai, neste momento, a vida da pastora Valéria aqui comigo. A pessoa que está aí agora, meu Pai, assistindo, papai, essa entrevista aqui no nosso Vivendo e Aprendendo. Que o Senhor possa derramar ricas bênçãos sobre a vida de todos neste momento, sobre as nossas vidas e a Tua presença, que é real nas nossas vidas, esteja aqui agora e em todos os lugares, levando cura, levando libertação, levando também o aprendizado, que é muito importante, Senhor, pois está escrito na Tua palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui estamos nós, que o Senhor venha nos dar graça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Porque vivendo e aprendendo, porque a vida é isso, né, pastora Valéria? Vivendo e aprendendo. Então, bom, já vou deixar a pastora Valéria se apresentar e fique à vontade. Amém, Deus abençoe a todos neste momento. Eu sou a pastora Valéria, acompanho a pastora Neide, já tem mais ou menos uns 15 anos, né, pastora Neide? 15 a 16 anos, mais ou menos. A minha caminhada com Cristo já vai para 19 anos, me converti no ano de 2005. Sou pastora também, né, recentemente fui consagrada ali, onde acompanho, ajuda a pastora ali na igreja El Shaddai, resgatando vidas juntamente com os outros pastores. Sou ministra de louvor também, para a glória do Senhor. Amém! Já tem tudo isso que você está com Jesus, né? 19 que anos. Que maravilha! Eu me rendi a Cristo no ano de 2000, foi no mês de agosto que eu me batizei, e é tudo de bom, né, pastora Valéria? Bom. Tudo de bom. Poderia ter feito isso há mais tempo. Quem sabe você que está aí agora ainda não entregou sua vida para Jesus? Faça isso, meu querido. Faça isso, minha querida. É tudo de bom. Eu tenho 24 anos que eu sigo as pisadas de Jesus e amo essa nova vida em Cristo Jesus. Olha só o que Jesus faz nas nossas vidas. A Bíblia fala que quem está em Cristo Jesus, ela é o quê? Nova criatura. Nova criatura. É possível nascer de novo. É possível você nascer de novo e viver uma nova vida, viver em novidade de vida, não é? Então vamos lá. Pastora Valéria, eu tenho aqui 5 primeiras perguntas para fazer para você. Bom, então essas 5 perguntas, elas são muito importantes. Eu sempre falo que quem consegue responder essas 5 perguntas, essa pessoa, ela sabe realmente o verdadeiro sentido da vida. Então vamos lá. A primeira pergunta é: quem é você? E a segunda é: de onde você veio? E a terceira pergunta é: o que você veio fazer aqui nessa terra? E a quarta: o que estás fazendo? E a quinta pergunta é: para onde vai? Então, bom, vamos lá. Começando então, as 5 perguntas eu mencionei, vamos responder a primeira. Quem é você? Eu sou criatura de Deus, feita à imagem e semelhança de Deus, conforme Deus deixou escrito para nós na Bíblia Sagrada, lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. A semelhança de Deus, Ele o criou. Então nós somos criaturas de Deus, nós somos semelhança, né, do Deus vivo, criados à sua imagem e à sua semelhança. E nós viemos aqui com um propósito, aqui nessa terra com um propósito, que é refletir a glória de Deus e termos comunhão com Ele. Então, eu sou essa pessoa, você é essa pessoa. Muito bem. Então nós vamos agora para a pergunta número 2. De onde você veio? Todos nós viemos de Deus, né? Nós temos a essência de Deus. Ele nos criou com a essência dele. Então todos os seres humanos vieram de Deus. Por quê? Porque ele fez o homem do pó
da terra, né? Ele moldou ali o homem com as suas próprias mãos. Nós somos obra-prima do Criador. E não é o que a ciência diz, né? Não. Muito, embora alguns cientistas cristãos entendam muito bem isso. Mas nós temos aí também a ciência que revela que o homem veio do macaco. Imagina, Outros né? falam que o homem era um verme, foi se transformando, né? Era uma meba, foi se transformando até ser um ser humano como nós. Mas nós acreditamos na palavra. É válido lembrar que essas 5 perguntas é as perguntas que revelam a identidade do cristão, tá bom? Então vamos lá. A terceira pergunta é: o que você veio fazer nessa terra, Valéria? Pastora Valéria. Eu vim nessa terra com um propósito, né? Com o propósito de fazer a vontade de Deus, obedecer os mandamentos dele. Ótimo, muito bem. E bom, e a terceira pergunta é: o que você veio fazer? Bem diferente. Essa segunda pergunta é: de onde você veio, não é? A terceira pergunta: o que você veio fazer nessa terra? Agora a quarta é: o que você está fazendo? Isso, né? Eu estou aqui, como eu falei, a gente veio aqui nessa terra com um propósito. Então nós temos que procurar andar nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade dele, né? Eu preciso entender que eu não vim aqui nessa terra apenas para passar o meu tempo aqui, apenas para sobreviver. Eu vim para viver um propósito, né? Eu vim para glorificar o nome do Senhor. Então o homem, quando ele vem aqui e ele não entende o propósito de Deus, então ele não viveu nessa terra da forma que ele deveria viver. É verdade. Jeremias 29:11, né, pastora Valéria? Lá o Senhor fala assim: bem, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. Então a gente precisa desejar, a gente precisa fazer a parte da gente, a gente precisa se conectar com o Criador, a gente precisa ter isso em mente. Buscar um relacionamento, buscar intimidade com Ele, fazer a vontade dEle, né? Porque o propósito dele foi isso, né? Ele criou o homem para ter um relacionamento com Ele. Deus, Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele. Verdade. Né? E por isso muitas pessoas são infelizes nessa terra. Isso. Eu conheço pessoas que vieram a este mundo, viveram neste mundo, viveram nessa terra sem ter essa compreensão, sem entender a sua verdadeira identidade, né? Quantas são as pessoas que, agora eu vou até falar que é até algo meio que triste de dizer, mas quantos foram os cultos fúnebres que eu pude estar celebrando e eu olhar ali e falar: meu Deus, porque às vezes, né, como pastor, a gente conhece a vida da pessoa, a gente conhece porque acompanha de perto, então as pessoas às vezes nascem, vivem nessa terra sem entender isso aqui, de onde que veio, o que está fazendo, para que veio, né, o que está fazendo da própria vida, porque é muito interessante a gente pensar que nós não somos propriedade deste corpo, não é verdade? Verdade. Nós estamos neste corpo, mas vai ter um dia que o Criador vai chamar, não é? Então nós vamos agora para a quinta pergunta, para onde vai? Forte. Forte. Nós voltaremos para Deus. Verdade. A Bíblia fala que o pó volta para a terra, né? Exato. E o Espírito volta para Deus que o deu. Porém, o meu destino, o que eu faço aqui, vai determinar aonde eu vou morar eternamente. Porque nós estamos aqui apenas de passagem. A nossa vida eterna é outra, né? Então, neste momento que eu estou de passagem, então eu preciso viver aqui em qualidade de vida, né? Ter aqui uma vida de qualidade. Porque aquilo que eu fazer aqui, aí sim vai determinar o meu futuro eterno. Muito bem, então aí estão as 5 perguntas da verdadeira identidade do cristão. Então agora, pastora Valéria, nós vamos passar para as demais perguntas. Como mulher, um chamado pastoral, né, que você recebeu, preparou para isso? Porque não é bem assim, né? Às vezes a pessoa acha que é muito simples, vai lá no monte, me unge. Às vezes tem gente ali orando no monte, fala: o Senhor está te chamando para pastorear, e despeja um som na cabeça da pessoa. Você concorda com isso? Não. Por quê? Porque tudo na nossa vida nós temos que nos preparar. Eu vou dar um exemplo simples. Um médico,
ele não chega lá apenas com a experiência ali que ele tem, ainda que ele conhecesse algo da medicina, ele não se torna médico apenas por isso. Ele precisa estudar, ele precisa preparar. Um advogado também, para ele advogar a causa de alguém, ele também precisa estudar, ele precisa de aprender das leis. Nós também, como representantes do Senhor aqui nessa terra, nós também precisamos passar pelo treinamento. E eu precisei passar por um treinamento. Sim. Eu tenho 19 anos, como eu falei, de caminhada cristã. Porém, no decorrer desse tempo, o Senhor ele foi me preparando. Ele me chamou primeiro, né, para a área do louvor. Então eu achava que era só aquilo e também eu não almejava algo maior. Eu sempre deixei Deus trabalhar na minha vida da forma que Ele queria, Ele me conduzindo. A 7ª pergunta: o que devemos fazer para mantermos uma vida de comunhão com Deus? Muito importante essa pergunta, pastora Maria. Tenho certeza que muitos podem estar querendo, lá do outro lado agora, saber verdadeiramente esta resposta. Vamos lá. Bom, assim como nós alimentamos, né, o nosso corpo físico, nós também precisamos alimentar o nosso corpo espiritual. Assim como nós devemos, né, nos alimentar de alguns alimentos aqui que são ricos em vitaminas, proteínas, né, assim como nós precisamos nutrir o nosso corpo físico, nós também precisamos nutrir o nosso corpo espiritual, mantendo assim o nosso corpo alimentado diariamente e mantendo uma comunhão saudável com o Senhor. Exatamente. E é muito importante, não é, pastora Valéria? Sim. A gente vê pessoas se definhando por falta dessa comunhão com Deus. Sim. Não é? Precisamos. Eu já percebi no decorrer da caminhada, quando você conversa com as pessoas, quando você vai aconselhar as pessoas, e ali mais na intimidade você vai fazendo algumas perguntas e você entende que a pessoa não tem nenhuma comunhão com Deus. Acredita em Deus, não é verdade? Verdade. Acredita em Deus, gosta da palavra de Deus, gosta da Bíblia, falar nisso ataque, é isso para o Espírito, né? E é através da Bíblia que nós temos essa comunhão com Deus. É através da palavra. Aqui revela tudo sobre Deus, sobre o Criador. Amém? Nós vamos para a 8ª pergunta. E já estamos encerrando, hein? Olha, o que você entende por alimento espiritual? E como ele se diferencia do alimento físico? Porque nós sabemos que assim como nós alimentamos o nosso físico, né? Aqui no nosso podcast, nesta manhã mesmo, já tivemos um café da manhã, não é verdade? E está aqui também o alimento agora espiritual. A diferença do alimento físico e do alimento espiritual. É possível alimentar o espírito? Como assim? Explica isso para quem está nos assistindo. Assim como nós alimentamos o nosso corpo físico, como eu falei, com vitaminas, proteínas, também nós temos alguns alimentos que nós precisamos usá-los para nutrir o nosso espírito. Por exemplo, quando a gente faz um almoço ou um jantar, a gente faz ali geralmente um arroz, que é um carboidrato, ali tem um feijão que contém ali ferro, né? Tem as verduras, tem uma carne, tem uma salada, às vezes a gente faz, eu falo assim, às vezes uma comida simples. Verdade. Né? Às vezes tem um banquete. Tem que ter toda essa preocupação, essa preocupação de colocar sempre uma verdura, sempre uma carne, apesar que a gente sabe que nem sempre a gente faz assim, mas o correto seria fazer assim. Para a gente ter uma vida saudável, né? Verdade. Manter o nosso corpo saudável. Mas o que eu quero dizer, quando a gente faz ali, quando a gente prepara o almoço, por exemplo, a gente faz ali todos esses ingredientes. Mas a gente não vai alimentar só do feijão. Verdade. A gente não vai alimentar só do arroz. A gente vai colocar um pouquinho no prato de cada um. Verdade. Então também tem alguns alimentos também espirituais que nós precisamos usá-los em conjunto na nossa vida, para que assim para mantermos o nosso espírito nutrido, alimentado. E você poderia mencionar, podemos dizer parte pelo menos, desses alimentos espirituais? Sim, leitura da palavra, oração, testemunho, porque o testemunho ele é muito importante também, que ele edifica as nossas vidas, o jejum, louvor e adoração, comunhão com os irmãos.
Esses são alguns dos ingredientes, né, dos alimentos que nós precisamos usar para nutrir a nossa vida espiritual. Muito bem, isso mesmo. E por falar nisso, gente, alimento espiritual e tal, eu tenho aqui um devocional, ele é maravilhoso, tá? Olha, não estou sendo patrocinada para falar desse livro não, certo? Mas como ele é maravilhoso, ele é um livro muito bom, um devocional maravilhoso, você pode adquirir isso aqui, ó, tá? E fazer o seu devocional diário, isso aqui também é um alimento espiritual. Sim. É o cafezinho da manhã. Olha como é que chama ele, ó, café com Deus Pai. Tá vendo? Então, tipo assim, é o cafezinho da manhã. Aqui você, não quer dizer que é só o devocional. Você vai pegar a Bíblia no decorrer do dia, quando você tiver um tempinho. E é muito importante a gente guardar também a palavra no coração, né, pastor Valéria? O salmista Davi disse isso, não foi isso? Ele disse o quê? Guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra a gente. Então é muito importante a gente guardar a palavra de Deus nos nossos corações. Isso aqui é um alimento diário. A gente vai, aí vai alimentando, vai lembrando da palavra, entende? Então agora nós vamos para a 8ª pergunta, na verdade a 9ª, né? Estou mandando rápido, hein? Quais são os principais alimentos espirituais que os cristãos devem buscar diariamente? Eu até acabei de falar aqui. Acabei de falar. Como que a leitura da Bíblia pode ser considerada um alimento espiritual? Vou dar uma referência, pastora, né, muito conhecida nossa, que está lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 2, Sim. que fala assim, ó, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, assim, essa referência da Bíblia, ela é muito rica para nós, né? Porque nós precisamos desejar afetuosamente, como meninos, como recém-nascidos, meninos novas criaturas, né? Porque assim, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós nascemos de novo. Então, nós nos tornamos como meninos, né? Como um bebê. Então, eu preciso alimentar, assim como um recém-nascido. E quando eu me tornei mãe, eu acho assim que Deus ele me levou a uma experiência com esse versículo. Porque o leite materno, ele não é só para alimentar a criança, né? Ali tem um afeto entre mãe e filho. Verdade. Então ali vai criando um vínculo. Então ali não é só dar ali de mamar para a criança, não é só eu amamentar a criança. Então, a partir do momento que eu vou amamentando, ali também eu vou criando um vínculo, né, de amor, de afeto, de proteção. E isso vai sendo desenvolvido a cada dia. O amor, ele vai desenvolvendo a cada dia. Assim também é nós com Deus. Que coisa. Quando nós alimentamos, né, da palavra, quando nós lemos a palavra, nós conhecemos do Senhor, né? Então, nós conhecemos Ele. Quem é Ele, né? Nós conhecemos a Trindade. Então nós vamos desenvolvendo um relacionamento com Ele através da leitura da palavra. E a palavra de Deus, ela é o nosso manual de fé, regra e prática. Verdade. Então por isso que nós temos que ler, né, ter esse hábito de ler a palavra de Deus. Poderíamos mencionar que a leitura da palavra é o melhor alimento espiritual. Concorda? Isso. Melhor. Embora temos outros, né? Sim. Bom, então vamos lá. A oração, ela deve ser vista como um alimento espiritual também, pastora Valéria? E de que forma ela nutre a alma da pessoa? Sim, assim como a palavra de Deus, a oração também ela é um forte alimento espiritual. Porque a palavra, ela nos leva a conhecer, né, o nosso Senhor. E a oração, ela nos leva a ter intimidade com Ele. Porque a oração é um diálogo. Eu preciso dialogar com Deus, assim como nós estamos dialogando aqui agora. Verdade. Então nós precisamos, então a oração é isso, orar é isso. É eu falar com Deus, é eu dialogar com Ele. É eu falar com Ele aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou querendo, aquilo que eu estou pensando. Exato. Então assim, quando eu desenvolvo esse diálogo com Deus, então ali eu vou estar fortalecendo também a minha alma. Eu vou parar para falar com Ele e vou parar para ouvir aquilo que Ele tem a me dizer. Muito bem. É importante isso, porque às vezes a pessoa fala, ora, mas ela não para ouvir. O diálogo é isso, é um falando e o outro respondendo.
Aqui, eu estou perguntando e a pastora Valéria respondendo. Na oração também é assim. Muitas das vezes a pessoa ora, fala com Deus, fala, aí vira aquela coisa monótona, né? Porque a pessoa não espera a resposta. Verdade. E faz do seu jeito. E é muito bom a gente ter essa comunhão com Deus. É muito, muito importante, né? E a outra pergunta que nós vamos fazer para você é: de que maneira a comunhão com os outros cristãos pode servir de alimento espiritual para a vida de fé? Então quer dizer que a comunhão com os irmãos também, ela traz um benefício muito grande. Fala um pouquinho para quem está nos assistindo nesse momento. Sim, a comunhão com outros irmãos também, ela é muito importante, ela é um alimento espiritual, porque eu vou estar fortalecendo a fé de outra pessoa, de outro irmão, com o meu testemunho, com a minha experiência, né? Então, assim, quando a gente reúne ali para conversar, a gente vai estar conversando sobre coisas saudáveis, né? Um contando a experiência com Deus, né? É um aconselhando o outro, é mantendo essa comunhão mesmo. E é muito bom a gente manter essa comunhão uns com os outros. Isso fortalece a fé do outro. Se um está passando por dificuldade, eu tenho que estar apta para ajudar. Isso ali também vai fortalecendo, vai edificando a fé do outro e a minha fé também. Com certeza, sem sombra de dúvida. E a próxima pergunta aqui que nós temos é: quais os sinais de que alguém está espiritualmente desnutrido e precisa de mais alimento espiritual? Então tem sinais, a gente consegue entender quando uma pessoa está desnutrida espiritualmente? Sim. Sim? Então vamos falar para quem está nos assistindo. Assim como o nosso corpo físico, por exemplo, se a gente fica sem se alimentar, se a gente fica sem almoçar, sem tomar um café da manhã, se a gente fica sem almoçar ou jantar, alimentar de uma comida saudável, o nosso corpo vai enfraquecendo, o nosso corpo físico. E quando nós deixamos de colocar em prática isso, alimentar a nossa alma diariamente, o nosso corpo também espiritual, ele vai enfraquecendo, o nosso espírito, né, na verdade, ele vai enfraquecendo. A pessoa começa a ficar desanimada, a pessoa começa a não ter mais ânimo para fazer nada. Então, assim, é visível, né, ela vai perdendo aquela comunhão com o Senhor, e é onde nós temos que tomar muito cuidado, termos vigilância, né, porque quando a gente fica fraco espiritualmente, é uma brecha que a gente está abrindo ali para o inimigo entrar e a gente até afastar da presença do Senhor. Afastar da presença do Senhor. E tem mais, através dessa fraqueza espiritual, pode vir algumas consequências, por exemplo, a depressão, né? Porque o inimigo, ele começa a oprimir a pessoa, vai oprimindo, e a pessoa vai se sentindo incapaz e mal. De repente a pessoa entra para dentro de um quarto e já se vê incapaz de movimentar até, e ali vem a chamada depressão. Aí precisa procurar a medicina, porque Deus também deixou os médicos, porque é algo que já afetou a mente da pessoa, não é? E aí precisa procurar o psicólogo, precisa já já encaminhar para um psiquiatra, passar um remédio. Verdade. E muitas das vezes isso não resolve só assim. E por isso é necessário manter a sua alma nutrida diariamente. Verdade. Não é verdade? Então vamos para a próxima pergunta, que é: como que o jejum, que nós estamos aqui perguntando e já indicando, né, os alimentos espirituais de grande importância para o meio cristão, para nós, para o ser humano, na verdade, né? Como que o jejum, embora seja uma prática física, olha isso, pode fortalecer o espírito e alimentar a alma? O jejum não é uma prática física? Sim. Como que vai, explica isso para quem está nos assistindo, como que vai, pastora Valéria, fortalecer o espírito e a alma? Isso daí é fácil da gente entender, né, pastora Neide? Porque assim, a partir do momento que eu estou jejuando de um alimento físico, né, quando eu faço um propósito de jejum, por exemplo, eu falo assim, ó, eu vou ficar 9 horas sem me alimentar, vou ficar em jejum. Isso. Eu estou ficando de alimentos, mas a partir do momento que eu estou mortificando ali o meu corpo físico, eu vou estar fortalecendo a minha alma. Verdade. Porque eu vou estar mais em conexão com o Criador, eu vou estar orando mais, eu vou estar vigiando mais. Verdade. Então aquilo também cria em nós um relacionamento maior, nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Verdade. E isso é muito importante.
Traz o fortalecimento, Traz um né? fortalecimento. Traz o fortalecimento espiritual. O jejum, a prática do jejum é muito importante porque até cientificamente já é comprovado, sabia? Eu estava vendo esses dias aí uma matéria que fala que quando a pessoa ela está na hora do almoço, por exemplo, ela fez um jejum de tantas horas, um propósito, tipo, igual você mencionou, de 9 horas, né? Ou 7 horas, seja o que for, mas deu a hora do almoço, aí a família foi almoçar, ou seja, no trabalho, onde quer que a pessoa esteja, ali está o prato de refeição de cada pessoa. Aí, na hora que você também estaria participando daquela mesa, né? Aí você olha para o prato de alimento e você, na carne, no físico, você tem desejo de alimentar. Porém, você fala, eu resisto porque eu estou em um propósito. Isso traz fortalecimento da mesma forma de que quando algo acontece, que talvez era para te desmoronar, para te jogar por terra, para te fazer ficar frustrada, né? Você tem uma superação daquilo ali. Verdade. Assim como você superou aquele prato de alimento e pensa num negócio que quando a gente tá jejuando, parece que a comida cheira mais, parece que o cafezinho, o vizinho faz um café lá no quarteirão da outra rua e a gente sente o cheiro do café. É verdade. Não é? É incrível. Mas isso é justamente para poder trazer para a gente aquela resistência. Você fala, eu sinto o cheiro, eu sinto o desejo, mas eu resisto aqui na carne. E quando a tentação vem, a coisa vem e tudo desmorona à sua volta, aí você fala assim, eu consigo, eu supero, isso aqui para mim é fichinha. Tudo começou lá no jejum, porque fortaleceu o espírito e adquiriu superação. Amém? Bom, então agora só falta mais 2 perguntinhas para a gente terminar. Você acredita, vamos falar primeiro essa outra aqui, eu não posso deixar de fazer ela para você não. O louvor e a adoração pode ser considerado alimentos espirituais? Louvor e adoração. Sim. Pode ser considerado alimentos espirituais? E como eles edificam o espírito? Vamos lá. Sim, assim como os outros, né, alimentos que nós falamos, esse daí também é muito importante. Eu particularmente, eu sou apaixonada com louvor, né, porque assim, foi o primeiro ministério, né, que Deus colocou nas minhas mãos. Quando eu me converti, né, eu fui passando por um preparo, né, fui obreira, porém, assim, quando eu entendi realmente o propósito, foi o primeiro ministério que o Senhor colocou na minha mão. Foi o ministério de louvor e adoração. E, assim, a música, né, pastora Neide, em si, ela tem algo que atrai as pessoas. Verdade. Né? A música, ela mexe com o emocional, ela mexe com o sentimento das pessoas. Verdade. Tanto que a gente vê, assim, quando a pessoa ela está passando, né, por um problema, às vezes na área conjugal, na área sentimental, quando ela não é feliz na área sentimental, às vezes teve ali um amor não correspondido, quando ela ouve ali uma música, ela conecta, aquilo traz tristeza, aquilo traz opressão. Joga a pessoa para baixo. Joga a pessoa para baixo. O louvor é o contrário. Ele nos levanta. Verdade. Então, assim, eu tive uma experiência muito forte, né, no início da minha caminhada, através do louvor. Porque, assim, me lembro que na 2ª ou 3ª vez que eu fui para a igreja, né, então, a primeira vez que eu fui, eu ouvi a palavra, achei diferente, o ambiente diferente. Então, assim, eu senti uma paz muito grande. Porém, na 2ª, 3ª vez que eu fui, eu me conectei ali através do louvor. E eu ouvi um louvor que, quando eu ouvi, ele mexeu comigo de tal forma, porque foi algo assim que realmente parecia que estava sendo cantada a minha história. Sério? Então, assim, até é isso que acontece. Isso. Então, assim, até uma música da Jamile, né, que fala, é só acreditar, né? Que fala, teu coração te diz que não tem jeito, uma voz te diz que acabou, quem te conhece diz só um milagre, fazem tantas coisas, as circunstâncias dizem impossível, amigos dizem que você falhou, mas Deus está dizendo eu posso tudo, se você crer que eu sou capaz. Chega de ficar dizendo que não é ninguém,
Use essa fé que eu sei que você tem, eu te faço um campeão. Que maravilha! Só depende de você, essa é a hora. Posso mudar a tua história. Aleluia! É só acreditar que é capaz. Então, esse foi o louvor que eu ouvi. E eu até me emociono, porque eu estava passando por problemas muito sérios na minha vida. Eu tive muito problema na minha infância, né? Não tanto na minha infância, mas assim, porque graças a Deus eu vim de uma família que meu pai e minha mãe, eles sempre me ensinaram princípios. Sim, né? eu sei. Então, assim, desde quando eu era bem pequenininha, né? A gente passava por muitas dificuldades, mas mesmo assim a gente era uma família unida, tinha amor em casa. Então a gente era uma família unida. Mas quando assim, eu entrei no período da minha adolescência, eu comecei a passar por muitos problemas. E talvez esse testemunho que eu vou contar agora pode edificar a sua vida. Então assim, na época de escola, né, eu sempre fui uma pessoa que eu era muito reservada, eu sempre fui muito na minha, muito pura. Então assim, eu não entendia, né, quando eu comecei ali no período que eu saí ali do colegial e fui pro ginásio. Então, às vezes, assim, os meninos dentro da sala de aula, eles ficavam mexendo muito comigo, zoando, né? Os bullying, né? Fazia bullying. Então, assim, só que isso daí começou a intensificar quando eu cheguei na idade de 16 anos. E passou um tempo na minha vida que eu falei assim, se eu pudesse tirar o ano de 16 anos da minha vida, eu tiraria. Porque foi um ano terrível para mim. Então, isso gerou traumas. Isso gerou, assim, muito bloqueio na minha vida. Mas hoje eu entendi que não era necessário eu tirar aquele ano. Porque isso daí era necessário. Porque foi uma experiência que eu tive. Fez parte da sua história. Fez parte da minha história. E isso pode ajudar outras pessoas também que passam pela mesma situação. Né? Então, assim, eu sofri muito com isso. Sofri muito. Mas depois eu conheci Jesus e Deus, ele foi trabalhando na minha vida. Então, assim, essa música, quando eu cheguei, né, esse louvor, quando eu vi ele na igreja, tocou lá no fundo, porque eu lembrei de tudo que eu vivi. Eu lembrei de tudo, então era o que eu falava. Eu ouvi uma frase, pastora, que ela ecoou para muitos anos da minha vida. Eu me libertei disso tem pouco tempo. Eu ouvi uma frase que uma pessoa falou assim comigo. A Valéria sempre sobra. Então aquilo foi a mesma coisa de jogou na minha mente e foi com uma flecha. E parece que tem coisas, pastora Valéria, que traz uma trave para a mente da pessoa e isso impede a pessoa de prosseguir, não é verdade? É verdade. Mas quando você tem aquele encontro com o Criador, que maravilha. Ele transforma. A nossa história. E outra coisa também que eu quero aproveitar essa fala sua para falar até para quem está nos assistindo aí agora, que a vida, gente, é vivendo e aprendendo, né? Não é do acaso que veio esse nome. Uma outra oportunidade eu vou estar falando para vocês por que o canal tem esse nome, né? Por que o nosso podcast se chama Vivendo e Aprendendo. Esses 16 anos foram necessários para você aprender. Sim, porque eu falo que quando a pessoa tem um chamado na vida, quando Deus tem um chamado na vida de uma pessoa, ela não cai de paraquedas. Caiu ali. Não é bem assim. A gente passa por todo um treinamento, por todo um aprendizado no decorrer da vida. Então foi importante. Olha, hoje você pode falar para pessoas que de repente possam também estar vivendo isso que você viveu naquela época. E assim, eu ouvi uma frase que eu nunca esqueci. Sim. Na época eu fiquei assim, muito triste quando eu ouvi e eu não entendia. Mas hoje eu vejo que ela faz todo sentido na minha vida. Nós estávamos dentro da sala de aula e aí os meninos estavam fazendo algumas piadinhas, né, comigo, e eu ficava quietinha, eu começava a tremer. Eu adquiri muitos problemas, assim, emocional, até físico, né, eu comecei a tremer. E aí teve uma menina que perguntou para outra assim, por que vocês fazem isso com ela? Ela é tão quietinha, ela não mexe com ninguém. E assim, eu não tinha raiva deles, eu considerava eles como meus amigos, aqueles que praticavam bullying comigo. E aí a menina falou assim, porque ela não parece ser desse mundo. E falou a verdade. As 5 primeiras perguntas. De onde veio, quem é, né, para onde vai. Então, ou seja, nós não somos. Não somos desse mundo. Então eu entendi. Naquela época não fazia sentido. Eu falei, mas por que ela está fazendo isso? Eu pareço um extraterrestre, né? Mas hoje eu vejo que
realmente nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Verdade, verdade. Alguém outro dia falou isso para mim, falou assim, olha, queira tu sim, queira tu não, tu é uma extraterrestre. Eu falei, isso não existe, isso não existe. Aí a gente brincando, conversando, e realmente somos extraterrestres. Não somos dessa terra. O que é um extraterrestre? É quem não é dessa terra, vive nela, mas é de outro, né? Outro planeta. Verdade. Nós somos do reino celestial. Para encerrar, você acredita que servir aos outros também pode nutrir nossa vida espiritual? E como que isso acontece? Servir. Sim, porque nós fomos chamados, né, para servir a Deus e servir ao nosso próximo. Então, quando nós servimos o nosso próximo também, eu estou fortalecendo também o meu espírito. Verdade. Né, porque eu preciso ter essa vida de serviço, né? Nós viemos aqui nessa terra para servir. O próprio Senhor Jesus nos ensinou. Ele falou, eu vim para servir, mesmo ele sendo mestre, né? Ele é o maior, né? Verdade. Então, que ele serviu. Se a gente for olhar por uma ordem, né? Era os discípulos que teriam que servir Jesus. Verdade. Mas não, foi ele que serviu os discípulos. Verdade. Então ele falou, eu vim para servir. Maravilhoso. Então nós precisamos servir o próximo. Nós precisamos servir uns aos outros. E isso daí vai fortalecendo. Quando eu sei de alguém que está passando por dificuldade, e eu vou ali, eu ajudo aquela pessoa, né? Seja com um alimento espiritual, né? Através da palavra, através da oração, indo ali, orando, dando uma palavra, mas também quando eu sirvo ela ali na dificuldade. Verdade. Às vezes a pessoa está passando por um problema, né? De alimento mesmo, que o próprio Jesus também ele nos ensinou. Ali na multiplicação ali dos pães com os peixes. Com certeza. Então o povo estava ali para ouvir a palavra. Mas ele viu também que aquelas pessoas tinham uma necessidade de alimentar. Verdade. Então ele pegou ali, né, os pães e os peixes e multiplicou e serviu aquela multidão. Ele alimentou não só o corpo espiritual, mas o corpo físico também. Olha aí, interessante, né? Verdade. Teve os dois alimentos. Se fosse só a necessidade só do alimento espiritual, ele parava por ali. Mas então ali agora mostra a necessidade dos dois alimentos, né? Tanto o físico quanto o espiritual. E a questão também do servir. É tão interessante, eu escutei uma frase recente, eu achei ela muito interessante, servir e não ser visto, não é verdade? É verdade. E ultimamente as pessoas confundem isso, né? Servir e ser visto. É verdade. E você que está aí agora nos assistindo, Deus continue te abençoando. E a última pergunta, agora é a última mesmo. Durante a sua caminhada cristã, qual foi a experiência, pastora Valéria, depois disso aqui, que você vai contar essa experiência que você teve marcante na sua vida? Depois disso, você já pode deixar aquele abraço para a pessoa da família que está aí assistindo agora, e já pode dar despedindo também. Mas vamos contar agora uma pequena e rápida experiência, com poucas palavras, já porque o tempo lá vai passando, né? E nós temos outra entrevista já, tá bom? Então nós vamos, nesse exato momento, deixar o relato dessa experiência marcante no seu ministério, na sua vida cristã. Amém. Pastora Neide, assim, eu poderia, né, enumerar, é até difícil enumerar as experiências que marcaram a minha vida. Muitas, né? Foram muitas. Porém, teve uma em especial que me marcou muito, que foi quando nós viajamos ali para o país do Peru. Ah, sim, lembrei aquela. Sim, lá no aeroporto. Sim. Então, ali, nós viajamos ali para o Peru para conhecer, né, a família do meu esposo, porque meu esposo é de origem, né, peruana, ele é peruano. Então, ali no aeroporto, a senhora lembra que nós estávamos ali esperando, né, para fazer o check-in. Nós chegamos bem adiantado, eu acho que nós Tem que ser uma hora antes do voo. Nós iríamos pegar voo, acho que 5 horas da manhã. Sim. Nós chegamos, acho que 2 horas ou 3, mais ou menos. Aproximadamente. Isso, nós deixamos a nossa mala e saímos para resolver outras coisas. Eu acho que fomos trocar o dinheiro, né, fazer o câmbio ali. Sim. Deixamos a nossa mala lá. Sim. A nossa mala lá. E quando nós voltamos, já tinha algumas pessoas ali ali na fila. E o guarda que estava ali, né, ele começou a nos apressar e falou com a gente que mala não marcava lugar, né? Então, ali naquele momento, aí teve ali esse vamos dizer, esse acontecimento. Sim. E naquele momento,
você me falou assim, marca a sua mala. Aí eu falei assim, aí eu pensei assim, por que ela está falando isso? Porque aí você falou assim, ó, porque Deus está me revelando que vai acontecer algo. Quando você falou isso, eu já temi, porque você não brinca com essas coisas. Eu te conheço há anos, você não brinca com as coisas de Deus, né? Revelações de Deus. Quando você fala, a gente pode escrever, porque ali está sendo direcionado pelo Espírito Santo. Só que assim, eu não tinha nada para marcar, não marquei. Aí quando nós chegamos lá em Lima, as malas foram descendo, você pegou a sua, e cadê minha mala? Fui esperando, nada da minha mala. Aí minha mala foi extraviada. Não é que ela foi extraviada, como o voo estava, nós pegamos um voo muito próximo do outro, não deu tempo da minha mala ir, minha mala ficou em São Paulo. Ela nem chegou aí. Eu só fui pegar minha mala no último dia de viagem para voltar. Durante todo esse tempo eu fiquei no Peru com algumas peças de roupa, inclusive usando as suas roupas que você me emprestou. Então assim, fiquei com algumas peças de roupa só. E aí eu falava, Deus, mas por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu? E aí eu falava assim, aí você ainda falou comigo, você tem abençoado as pessoas, abençoado suas irmãs com roupas? Eu falo, não, pastora Neide, isso daí eu sempre ajudo minhas irmãs, quando as roupas não servem em mim, eu passo para elas. Não é isso, eu sei que Deus quer me dizer alguma coisa. E depois eu fui entender o que Deus queria me dizer através daquela mala. Só que eu achei que eram os preparativos do meu casamento. Porque ele falou comigo, né? Buscar em primeiro lugar, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que às vezes a gente preocupa com tantas coisas. Eu comprei muita roupa nova, não que eu não estava precisando, mas eu comprei mais com esse sentido de viajar. Sim. E ali eu não usei nada das roupas que eu tinha comprado, eu fiquei ali com poucas peças de roupas, revisando uma e outra, e Deus supriu. E eu achava que isso era no meu casamento. Deus vai providenciar tudo no meu casamento. Não que Ele não providenciou. Ele providenciou tudo. Mas eu comecei a viver isso quando eu casei, no meu primeiro ano de casado. Porque meu esposo, ele veio para cá, para o Brasil. Ele passou muita dificuldade aqui para arrumar trabalho. Ele ficou quase 2 anos sem arrumar trabalho. E aí eu trabalhava na época. Com o meu salário eu conseguia pagar aluguel, pagar a internet, pagar a conta de água, pagar a conta de luz. Claro, o primordial, né? Eu tirava o meu dízimo, que é o primeiro, e dava para me fazer todas as outras coisas. E quando eu não tinha, o Deus Senhor provia roupa. Quantas vezes Deus usou a pastora Neide para me abençoar? Às vezes Amém. eu abria o meu guarda-roupa e eu falava, Senhor, o que eu vou fazer? Minhas roupas já estão acabando. Aí ela chegava com roupa para mim. E outras pessoas, outras irmãs que me E abençoaram. às vezes até alimentos. Eu me lembro de você falando. Cesta. Deus é o Deus provedor. Deus é o Deus provedor. E até graças hoje, a Ele Deus, não deixa faltar nada. Não deixa faltar nada. E graças a Deus, hoje seu esposo está trabalhando. Já tem mais tempo de trabalho, graças a Deus, né? Sim. Pastora Valéria, o nosso tempo, nós temos outra entrevista agora às 10 horas da manhã. E nós precisamos encerrar. Amém. Você falou do Peru e eu lembrei tanto da dona Danitza. Então vamos mandar agora um abraço, né? Às 10 horas da manhã agora, a gente já tem outra agora mesmo e já é 20 para as 10. Então vamos encerrar aqui para a gente já começar o outro. Amém. Quero agradecer, neste momento a todos que estão nos acompanhando, estão nos assistindo, que este período aqui, esse bate-papo, possa edificar a sua vida, o meu testemunho, a minha experiência com Deus, possa edificar a sua vida. Quero deixar um abraço especial para todos ali do Peru, os familiares ali do meu esposo, a mãe dele, a avó dele, todos, que Deus abençoe vocês grandemente. Deus los bendiga a todos ustedes. Amém? Isto. E também para suas irmãs, seu papai. Sim, quero deixar um abraço também para o meu pai, para as minhas irmãs que vão estar assistindo também. As minhas tias, a minha avó, toda a minha família, os meus tios, todos que vão ouvir este testemunho, vão assistir esse podcast. Que Deus ele venha abençoar grandemente a sua vida. Deixar um abraço carinhoso para o meu esposo que ficou ali em casa, para minha filhinha Sofia, presente de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos os irmãos do Ministério El Shaddai Resgatando Vidas, todos os pastores. Que Deus abençoe vocês grandemente. Isto.
Eu já tenho o hábito de deixar o abraço da fé. O que é o abraço da fé? Deixa eu explicar para quem está assistindo. Muita gente que já nos acompanha já sabe desse abraço da fé. Quando eu faço assim, ó, e eu deixo esse abraço, eu sinto no meu coração que eu estou abraçando você, minha querida, meu querido, que está aí agora nos assistindo. E eu gostaria muito de pedir que você venha compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas. Nós falamos aqui hoje de assuntos tão importantes, né, pastora Valéria? Sim. Falamos de alimento espiritual, contamos experiência, trouxemos a palavra de Deus. Então, você que está aí agora nos assistindo, faça isso, compartilha já esse vídeo, deixa aí o seu like e que Deus abençoe você grandemente. Nós vamos encerrar para a gente já começar a próxima. Que Deus abençoe a todos. Shalom Adonai.